dia, gente. O pessoal de casa consegue me ouvir bem? Dá um joinha aí para ver se vocês estão ouvindo. Bom dia. Todo mundo consegue ouvir? Sim? Perfeitamente? Sem problemas na nossa transmissão? Hello para o pessoal que está aqui, né? Eu percebo que as pessoas estão sorrindo pela expressão dos olhos, né? Não mais pela expressão da boca. A gente hoje está com máscara, né? Tem que usar máscara para poder perceber que as pessoas estão sorrindo, né? Eu vejo que os olhos se apertaram um pouquinho porque estão sorrindo. Bom, na última aula nós falamos sobre literatura, fechamos nossos exercícios de literatura, falamos sobre as principais escolas literárias, tá? Falamos sobre essas relações interpessoais, de figuração e estruturação da língua, né? É importante lembrar que a nossa prova é uma prova sistêmico-funcional. O que significa isso? Significa que você vai perceber as funções linguísticas para todo o comportamento social. E aí sim, nessa perspectiva de perceber esse comportamento social, a gente tem que entender que essa língua ela pode ser constituinte de vários perfis, né, gente? Então, quando eu falo constituinte de perfis, ela pode ser construtiva de preconceito, ela pode ser desconstrutiva também. Você pode ser uma língua totalmente desconstrutiva, não é verdade? E a questão de desconstruir a língua, né, não é só uma questão de, mas é porque a gente precisa entender que essa língua ela é machista, essa língua é feminista. Não, a gente precisa entender que essa língua precisa ser articulada nos seus vários campos de significação, ok? Falando da prova de vocês novamente, ela é uma prova que trabalha com essas questões de linguística, né? Você tem um outdoor, você tem uma propaganda, você tem uma crônica, você tem um texto jornalístico, né? E cada vez mais os autores estão mais articulados para esse tipo de funcionalidade, cada vez os autores estão mais provocadores com esses comportamentos todos linguísticos, né? A gente percebe cada vez mais isso. Hoje nós temos muito mais voz, né, nos meios de comunicação, seja as páginas sociais que as pessoas possuem como elemento comunicativo, né? Ou, por si só, a questão dos textos que são produzidos, tá? Falamos sobre toda essa informação. Falamos também sobre... fechamos exercícios. E falamos sobre as escolas literárias. Falamos sobre o modernismo. Sim, aí teve alguém que ficou na dúvida sobre modernismo, que modernismo é o que acontece agora. Não, o que acontece agora é contemporâneo. Existe uma diferença entre modernismo e contemporâneo, né, gente? O modernismo é desconstrução de ideias, né, desconstruções de comportamentos, né? É uma nova visão a partir daquilo que existe. Já o contemporâneo acontece nesse instante, tá? Quem souber, quem me aponta um autor contemporâneo hoje? Ou autora, né? Deu uma travada? Ninguém me aponta um autor contemporâneo, uma autora? Djamila Ribeiro, Marta Medeiros, Thalita Rebouças. Sim. De agora, são autores de agora. São vivos, são autores vivos. Que escrevem, falam. A Thalita Rebouças fala sobre livros pré-adolescentes, né? Fala sobre comportamento e interação de adolescentes. Marta Medeiros faz crônicas e fala muito bem sobre o comportamento do cotidiano. E Djamila Ribeiro, que é uma pessoa militante contra o preconceito de qualquer tipo de estrutura. Ok? Para quem não conhece Djamila Ribeiro, leia sobre. Faz uma leitura importante para vocês, né? Lugar de fala. Já ouviram falar isso? É uma expressão que tomou gosto pelo popular, né? O seu lugar de fala é agora? E aí, onde é o seu lugar de fala? Nunca ouviram falar? Vamos dar uma atualizada, hein, gente? Vamos dar uma atualizada. E vocês de casa, já ouviram falar nesse livro? Teve um aluno que me falou sobre um livro que eu fui pesquisar. Como é que é o nome dele? O Preço das Coisas, O Segredo das Coisas, alguma coisa desse tipo. Mas faz importante leitura sobre Djamila Ribeiro, leiam, tá? São autores muito importantes dessa atualidade. Djamila Ribeiro, Anzaldúa, Bell Hooks, são autores que normalmente caem na prova de vocês, tá? Que eles falam sobre transgressões e falam principalmente sobre comportamento e interação linguística. Qual?
Angela Davis, muito bom Angela Davis, gosto. Braulio Bessa não conheço, mas deve ser o mesmo autor desse mesmo segmento, dessa mesma linha de estudos. Né, gente? Vamos ler? Vamos ler? A leitura faz importante estrutura na vida de vocês, gente. Preciso ler. Bom, para hoje, o que nós temos? Gente, a gente continua revisando os conceitos e hoje precisa revisar questões ligadas à função e semântica das preposições e conectivo-conjunção. Ok? Então, hoje nós temos a aula praticamente, propriamente dita, de gramática, né? Porque faz parte do roteiro de estudo de vocês, certo? Ah, mas vai cair na minha prova? Não sei, gente. Eu sei que está no cronograma aí. Hoje, o último dia do inverno. E aí, tá preparado para o verão? Primavera não existe, né? Verão direto. Eu acho que a gente não tem uma primavera, né? A gente tem já um verão propriamente dito, né? Já vai direto pro verão. Liga a velocidade forno e vamos cozinhando até e vai cozinhando até quando? Até março do ano que vem, né? São 3 meses cada estação, mas acho que a gente fica uns 4 meses aí cozinhando, derretendo no asfalto. Não é verdade? Vamos lá? Bom, para hoje nós temos o que? Semântica. Semântica dos conectivos. Gente, quando eu falo conectivo, tem gente que pensa que eu estou falando tudo a mesma coisa. Conectivo, nós temos 2 grupos de conectivos. Nós temos preposições e conjunções, ok? Qual a diferença da preposição para o conectivo? Simples, fácil, thought and curt. O conectivo preposição, ele vai atrair palavra mais palavra, construindo as relações de estruturação de frases, ok? Preposição constitui o quê? As estruturas de frases, né? Frases, sentenças simples, né? Feito, orações, conectivo, conjunção. Esse aí está ligado na relação das orações. Então, se eu tenho 2 orações e quero juntar as duas formando um período composto, eu vou utilizar um conectivo conjunção. Essa é a nossa diferença, tá? Vou escrever ela para a gente no quadro. Só um minuto. Ó, preposições, conjunções. Se é preposição, está ligado à relação de palavras, né? Palavra mais palavra, né? Formando as estruturas de frases ou orações. Enquanto as funções estão ligadas nas relações, relação dos períodos. Orações, formando o que? Períodos compostos. Só para a gente lembrar, é importante lembrar, como é que eu conto os meus períodos a partir do número de
partir do número D? Vamos lembrar rapidinho, gente. Frase é qualquer enunciado que possua sentido completo. As frases podem ser o quê? Nominais ou totalmente verbais. Eu posso ter uma frase constituída só por um nome? Quando eu falo na classe dos nomes, vamos lembrar rapidinho, gente, quais são as classes? Nós temos 10 classes, né? Substantivo, adjetivo, preposição, pronome, advérbio, verbo, interjeição, conjunção, parei em quantas? Artigo numeral, adjetivo, acho que falei as 10, hein? São 10 classes gramaticais, gente, 10 classes gramaticais. A professora Roberta deve ter falado sobre elas com vocês, não já? Sim ou não? Falou ou não falou? Ah, meu Deus, gente, assim vocês me complicam, hein? A gente está falando de frases, orações e períodos. Depois de falar sobre classes gramaticais. Deixa eu falar sobre elas rapidinho, gente, senão não vai dar tempo, hein? Vocês têm que me ajudar, senão não vai dar tempo, não. Ó, vou fazer melhor. Vou colocar relação morfossemântica para vocês aqui, hein? Vou quebrar esse galho. Relação morfossintática. O que é uma relação morfossintática? É a relação que está ligada às classes de palavras, gente. Vamos lembrar. Como assim, Tiago? Quem atua em cima de quem, né? Quem atua com quem? É lógico que você não vai ter, vai ter determinados grupos de palavras que serão atuantes nas suas próprias classes, né? Então eu tenho assim, ó, vou falar para vocês. Artigo, numeral, pronome, adjetivo. Esse F ficou horrível. Quase que eu falo besteira. Adjetivo. Onde estas palavras, com quem elas se relacionam? Se relacionam com o substantivo. E nós temos o advérbio, que se relaciona com o próprio advérbio. Desculpa, ficou feio isso aqui. Com o próprio advérbio, com o adjetivo e com o verbo. Perfeito. Ok? Rapidinho, fala para mim, gente. Olha aqui, ó. Se relaciona com o substantivo. Artigo que relaciona com o substantivo. Qual é a função sintática? Qual é a função sintática? Junto. Não tem como errar isso, pessoal. Olha só. Hello, não tem como errar. Se relaciona com o substantivo, é adjunta de nominal. Numeral, adjunta de nominal. Pronome, adjunta de nominal. Adjetivo, adjunta de nominal. Não tem como errar isso. Ok? Agora, se eu tenho um substantivo abstrato que precisa de outro substantivo abstrato, complemento nominal. Pronto, não tem como errar. É você memorizar a função sintática. Quem se relaciona com quem. Ok? Peraí, Tiago, e o advérbio pode se relacionar com o substantivo? É claro que não, cidadão. Ele só pode se relacionar advérbio com advérbio, advérbio com adjetivo e advérbio com verbo. Pronto. Nunca você vai ver advérbio relacionado com substantivo? Hello, né? Não pode? Não. E aí? Qual é a dúvida?
Não façam as caras de como se estivessem vendo esse assunto pela primeira vez. Pelo amor de Deus, hein? Olha só, vamos fazer um sistema solar aqui para a gente perceber como é que funciona isso? Eu adoro esse sistema solar. Aprendi com outro colega de trabalho. Você fala isso por quê, Thiago? Porque eu acho que a gente tem que ser humilde, né, gente? Mais você estuda com outros colegas, mais você aprende. E é assim que funciona. Não estamos nessa vida sozinhos, né? Gosto muito desse colega de trabalho. Aqui eu escrevo alguma merda, alguma besteira. Olha lá. Olha pra mim, coração, ó. Eu tenho aqui, ó, artigo que se relaciona com substantivo. Todas essas classes gramaticais aqui, elas só podem se relacionar com o substantivo. Só. Ué, Thiago, e o advérbio está fora desse círculo? Sim. Por que o advérbio está fora desse círculo? Porque o advérbio se relaciona advérbio que se relaciona com advérbio ou advérbio que se relaciona com verbo. Ok? Ok? Advérbio que se relaciona com adjetivo. Não tem como errar, gente. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo rapidinho para a gente continuar entendendo isso. Ó. As 3 casas velhas foram demolidas. Olha para cá, amor da minha vida, ó. As o quê? As casas. 3 o quê? Casas. Quem são velhas? Casas. Fala para mim a classe gramatical de as. Artigo, numeral, adjetivo. Então, o que eu estou falando tem uma certa coerência, né? Foram, ó, demolidas está relacionado com? Foram. Ok? Então, acho que o que eu estou falando tem uma certa coerência. Qual é a função sintática para essas relações aqui? Ad junto adnominal. Ou seja, está na classe dos nomes. Ok? Ok? Revisei para vocês rapidamente função morfossintática, classes gramaticais e funções sintáticas. Ok? Foi? Sim? Sim ou não, senhorita? Senhorita ou senhora? Qual a diferença? Senhora é casada. Senhorita solteira. Por isso que eu perguntei, senhorita ou senhora? Vai que você é uma senhora casada. E aí, foi? Sim ou não? Posso continuar aqui minhas classes gramaticais? Pelo amor de Deus, hein? Não vou falar sobre isso agora. Bom, se eu revisei para vocês ali, vamos lá falar então de frase, oração e período, gente, ó. Frase, oração, período. Frase, oração e período. Frase. O que é frase,
qualquer enunciado que tenha sentido completo é frase, né? Então você está lá andando na via pública, aí tem uma plaquinha escrita assim, ó, atenção. O que é que você tem de ter? Atenção. Provavelmente você pode cair num buraco, pode vir uma placa dizendo que você deve parar, né? Isso é uma frase, ok? Você deve ter o quê? Atenção, tá? É uma frase. Por que é uma frase? Porque possui sentido completo. E aí você está de carro, sei lá, se você já tem 18 anos, já tem habilitação, já dirige, tem lá uma placa escrita assim, ó, pare. E aí o que é que você deve fazer? Parar, tem sentido completo. Qual a diferença dessa frase para essa frase, galera? A frase de cima é uma frase nominal, porque faz parte da classe dos nomes. Enquanto a frase de baixo é uma frase verbal, porque faz parte da classe dos verbos. E vimos agora, entendemos a diferença? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Não? Não estou entendendo. Ok, pergunta, né? Faz pergunta, fala para eu parar que eu vou mais devagar. Se não acho que está entendendo, eu vou embora. E aí? E aí, gente? Conseguimos? Conseguimos? Podemos seguir? Sim ou não? Oração. As orações, elas estão ligadas ao quê? Ao verbo. Espera aí, galera. Quer dizer então que a oração obrigatoriamente é constituída por verbo? Sim. Ela pode não ter sujeito, mas obrigatoriamente ela tem um verbo. Tá? Ela não precisa ter sujeito, mas ela precisa ter um verbo. Certo? Certo? Obrigatoriamente. Ah, Thiago, mas espera aí. Eu posso ter ao mesmo tempo uma oração e uma frase? Sim. É uma oração que tem sentido completo, é uma frase. Ok? O que você não precisa ter é o sujeito. Isso aí ele é opcional dentro da estrutura da oração. Mas é preciso ter um verbo. As orações, as frases podem ser declarativas, informativas, tá? Podem estar transitando nessas funções sintáticas aí, funções semânticas aí. Já o período, gente, o período ele é constituído por várias não, assim tá certo, várias orações. Ele é constituído por várias orações, o período. Tiago, como é que eu sei que é um período simples? É um período simples porque tem um verbo. Qual? Essa pergunta eu respondo daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Mentira. Olha só, tem que ter sentido completo, é lógico, tá? Tem que ter sentido completo. Pode não ter o quê? O verbo. Se não tem o verbo nesse período, peraí, qual o seu nome? Nome do meu irmão. Se não tem o verbo, peraí, se não tem o sujeito, alguém pode estar funcionando como sujeito, que é uma função sintática típica de quem, gente? Das orações subordinadas substantivas subjetiva. Ok? Que é o assunto da gente de hoje. Certo? Então vamos lá. O período... Oi. Na frase ou na oração. Aqui, uma frase inteira vai funcionar como sujeito. Oração subordinada substantiva subjetiva. Tá? Tá? Ela falou assim, peraí, Thiago, se não tem sujeito aqui, pode ter o sujeito oculto no período. O sujeito só será oculto na frase ou na oração. Aqui, uma oração inteira vai desempenhar a função do sujeito. Senão, você fica com o sentido o quê? Incompleto dentro das estruturações. Tá? Então, o período, ele é formado, você conta pelo número
de verbos. Bom, o pessoal que vai fazer print de caso, o pessoal que vai bater foto, façam aí, por favor. O pessoal que vai copiar precisa pagar para poder continuar, gente. Dois minutos. Deixa eu pegar um pouquinho de água. Oi, vamos, foi. Deu tempo? Deu um tempinho pro pessoal poder copiar? Vou apagar. Qual lado que eu posso apagar? Esse de cá. Até porque isso aqui é revisão, né? Foi? Muito bem. Tá, lembrei. Bom, se eu estou falando das preposições, estou falando das conjunções, gente, eu preciso deixar claro, então, que essas preposições, a gente está falando das relações semânticas, né? Essas preposições podem desempenhar funções. Que tipo de funções, gente? Vários sentidos. Sentidos relacionados à preposição. Que sentidos são esses? Olha, você pode ter, por exemplo, o sentido de modo na preposição. Vou botar só 5 sentidos aqui, tá? Modo, você pode ter companhia. Você pode ter assunto. Você pode ter causa.
lugar. Se vocês repararem, essas funções são típicas do advérbio. Funções típicas do advérbio, né, gente? Se você parar para pensar aí, são bem parecidas, né? Essas funções, né? Vamos ver, então, um exemplo para a gente poder entender o que eu estou falando? De modo, então, olha, comeu um bife a cavalo. Companhia foram viajar com os amigos. Assunto falou sobre política. Causa, o poço secou com... Não, vou botar outra. Mais fácil de entender. Morreu de sede. Lugar, cantava pelos bares da vida. Essa caneta é minha? Não. A com sobre de pelos. Essas são as preposições. Ok? Vamos para o sentido das conjunções? E aí, né? Agora sim o negócio vai ficando engraçado, né? Sentidos, conectivo, conjunções. Bom, para as conjunções, nós temos os seguintes sentidos, né? Se é uma relação coordenada, conectivo, conjunção de oração coordenada, sindética, aditiva, né? Olha que coisa boa. Não falei que a aula hoje seria o máximo? Só que não. Quem gosta de orações, né? Eu particularmente adoro. Mentira. Sou professor de português há 14, 15, 16, 17 anos. Uma vida, né? A idade de muitos aqui. Lá, 17 anos, o pessoal estava nascendo aí, né? Quando eu comecei a dar aula. Também, um dia eu conto a minha história. Eu fiz formação de professores, curso normal. Formei com 17 anos. Comecei a trabalhar com 17. Eu gosto do curso. Eu acho um curso muito bom. Trabalhei com criança 3, 4 anos, depois fui fazer faculdade. Eu acho que professor não costuma ser, não é uma profissão que você escolhe, né? Assim,
Você não escolhe a profissão te escolhe enquanto profissional da área, entendeu? E acho que tem que ter muito tato, tem que ter muito amor, tem que gostar muito. É uma profissão extremamente cansativa. Não é igual você escolher, sei lá, direito porque você gosta de defender e advogar. Diferente. Pense na profissão de vocês, aquilo que vocês vão fazer todos os dias, né? Será que eu quero fazer isso todos os dias? Ah, mas eu quero andar de branco. Várias outras profissões andam de branco aí, né? Não precisa ser só médico para poder andar de branco, né? Escolher uma profissão naquilo que vocês vão fazer com dor de cabeça, com vontade, sem vontade, pensando em outros assuntos, brigado com os namorados, as namoradas, não sei qual a relação interpessoal de vocês, mas pensem que vocês vão ter que exercer a profissão com dívida, sem dívida. E aí? As meninas com os problemas femininos, né? Que só faltam matar um por causa deles. Pensem nisso. Vocês vão exercer a profissão neste perfil. Ah, mas eu vou faltar. É igual escola. Não, não é escola. Tem dias que você quer e tem vontade, mas você tem obrigação de estar lá. Pensem com carinho. Um dia eu conto como é que eu virei professor e por que eu escolhi ser professor. Na verdade, é que eu já gostava da profissão. Foi só um empurrãozinho, né? Bom, relação de sentido das conjunções. Vamos lá, gente, vamos lá. Se eu tenho uma relação de sentido das conjunções, eu preciso lembrar dois momentos dessas conjunções. Elas estão ligadas ao período. O período pode ser um período simples ou composto. Se nós estamos diante dos períodos compostos, se eu estou diante do período composto, provavelmente eu estou diante do que, gente? Das orações coordenadas e eu estou diante das orações subordinadas. Espera aí, quer dizer então que o período vai estar ligando essas circunstâncias? Sim. Ok? Se é uma oração coordenada, ela é sim chamada porque ela simplesmente é independente. Olha escrevendo besteira. Independente. E olha escrevendo besteira de novo. Sintaticamente. Se ela é subordinada a um grau de dependência. Eu não estou entendendo muito bem o que é isso. Olha só, as orações coordenadas você pode trabalhar com o primeiro período, você pode trabalhar com o segundo período livremente. Já nas subordinadas isso não acontece, tá? Vou dar um exemplo. Preciso apagar aqui, alguém aqui ainda? Alguém aqui ainda? Não? Sim. Nossa plateia interativa. Olha aqui, gente. José foi à feira. A feira, né? Quem vai a algum lugar. A feira. José comprou
frutas. Qual a diferença da primeira estrutura para a segunda estrutura? Eu tenho a primeira frase, José foi à feira, uma frase, uma oração. José comprou frutas, duas orações. Como é que eu sei que é uma oração? Porque é constituída por um verbo, né? Posso juntar as duas estruturas? Posso. José foi à feira e comprou frutas. Espera aí, você juntou formando um período composto? Sim. Por que é um período composto? Verbo, verbo na mesma estrutura. E aqui, bem no meio, eu tenho um conectivo aditivo. O que mais o José fez? Comprou frutas. Comprou frutas. Um conectivo aditivo. Ok? É um período composto por coordenação. Por quê? Eu posso usar tanto a primeira, como eu posso usar a segunda oração, sem nenhum tipo de comprometimento no meu sentido. Como eu sei disso? Olha aqui. José foi à feira. O que é que José fez? Foi à feira. Agora eu posso usar só a segunda? Sim, José comprou frutas. Percebem? São duas estruturas simples que podem ser utilizadas soltas, diferente da segunda oração, do segundo exemplo. Olha aqui, ó. Esse é o meu conectivo, separei em dois. Desejo. Eu posso utilizar o meu primeiro período, a minha primeira oração? Posso utilizar? Sozinho? Desejo. Olha o verbo aqui, ó. Olha o verbo aqui, é um período composto. Desejo. Desejo o quê? Percebem? Desejo o quê? Este período é um período o quê? Que está solto aqui dentro da minha estrutura oracional. Eu não sei como, eu não posso usar ele sozinho. Significa que você vai precisar do segundo período para entender o primeiro. Essa relação a gente chama de relação de subordinação. Ou seja, este período está subordinado a este e este está subordinado a esse, para que eu possa ter o sentido completo da minha estrutura. Ok? Isso chama-se oração subordinadas, porque uma precisa da outra para ter o seu sentido completo, para eu entender a estrutura oracional por sentido todo. Ok? Ok? Sim ou não? Tiago, por que a primeira é coordenada? Porque eu posso soltar esse período e fazer dois períodos numa boa, posso entender só a primeira, posso ficar só com a segunda e não tem problemas. Ok? Entendemos? Bom, se eu entendi que isso aqui é um período formado por coordenação, no primeiro é um período formado por coordenação, as orações coordenadas serão divididas em dois grupos, sindética e assindética. Ó, sindética e assindética. Qual a diferença, Tiago, de uma para outra? Essa aqui é sem conjunção. E essa aqui? Com conjunção. E de acordo com a conjunção, você vai ter a classificação. Que classificação é essa? Ó? Engraçado, né? Eu sempre falo...
Não lembro. Engraçado, sempre tem essa sigla para lembrar, eu não lembrei. Eu faço umas coisas para lembrar, para não esquecer e esqueço. Aqui. É isso. Alternativa, adversativa, aditiva, conclusiva e explicativa. Agora tá certo. A alternativa você vai ter ou. A adversativa é o mas de porém, de adversidade. A aditiva é o mais com i ou o e. Conclusiva, você tem a ideia do logo e conclusão que se chega. E explicativa é o porquê junto de explicação. Vou apagar o outro lado. Pode dar exemplos? Ou estuda, ou você trabalha. Alternativa. Adversativas. Vamos à festa, mas, porém, contudo, não vamos ficar até tarde. Ok? Aditiva. Comprou flores e... O que mais ele fez? E presentes para a namorada. Conclusiva, chegou cedo, logo vai pegar um lugar na frente. Percebem? Explicativa, entre porque está chovendo. Por que eu tenho que entrar? Porque está chovendo. Vou apagar o lado de lá. O pessoal já bateu foto, já fez print, todo mundo já tirou aí. Nossa plateia interativa está entendendo? Dúvidas, perguntas? Podem fazer perguntas a qualquer momento, tá, gente? Não sintam-se acanhados, nenhuma pergunta é idiota, nenhuma pergunta é imbecil, não existe isso, né? Perguntas são feitas para serem respondidas. E quando você pergunta, você tem interesse, isso que importa, né? Tem perguntas? Não? E aí, se trocar uma letra fica mais fácil diminuir o sexismo na sociedade? Já viram os vídeos que estão circulando por aí nas páginas sociais? Troca-se a letra das palavras e diminui o sexismo. Será que é uma letra que vai fazer a diferença? Oi? Eu não estou ouvindo. Abaixa mais para eu ouvir.
Qual o seu nome? Olha, Letícia fez um comentário muito interessante, Letícia. Eu acho que o seu comentário é coerente. Eu acho que, assim é a minha visão, né? Eu tenho colegas que apoiam esse tipo de comportamento, mas na minha visão não é mudando uma letra que você vai diminuir o preconceito. Não é mudando uma letra que você vai diminuir o machismo, o feminismo ou o racismo. A gente tem muitos outros comportamentos aí que precisam ser modificados para que isso seja diminuído. Não é verdade? Para que isso seja extinto na sociedade. Não é uma letra que vai fazer diferença. Eu comentei numa postagem de uma colega, que ela é profissional também de letras, né? E ela perguntou, gente, o que é isso e tal? E depois assim, eu acho que tem que ser assim. Eu falei assim, eu acho que não. Se você muda uma letra, você cria um novo idioma. E não adianta criar idioma novo se o comportamento continua ultrapassado. Não é verdade? Cria mais paredes de preconceito, né? Mas não existe esse elo. Gramaticalmente não existe. Sim, eu acho uma proposta boa. Acho que você tem que perguntar à pessoa como ela quer ser chamada, como ela prefere ser intitulada, não é? Como ela gosta de ser tratada. Só para a gente abrir um parêntese, eu tenho uma amiga que ela é transgênero e ela está fazendo um processo de transição, mas ela ainda prefere ser chamada pelo nome de feminino dela. Aí a gente fica assim, ela, por quê, gente? Porque esse é meu nome. Não tenho por que mudar isso agora. Quando fizer todo o processo, um dia eu penso no nome de menino que eu vou querer ter, mas por enquanto eu prefiro que seja a fulana. E assim, ela tem uma consciência de que ela quer ser chamada pelo nome dessa forma. Então, eu acho que a gente tem que respeitar o desejo do outro, né? Não tem por que inventar um nome masculino para uma pessoa que está fazendo um processo e quer ser chamada pelo nome feminino. Não tem por que fazer isso. Então, eu acho que o respeito parte de como você quer ser tratado. Você errar a forma de tratamento é perfeito, né? É coerente, todo mundo erra. Agora, você persistir no erro e querer provocar a pessoa por isso, aí você está cometendo já um abuso, não é verdade? Então, a gente tem que respeitar as pessoas pela simplicidade, pelo que elas querem ser. Eu acho que falta empatia, você se colocar no lugar do outro para entender e respeitar como ele quer ser chamado, ou como ela quer ser chamada, ou se quer um pronome neutro. Agora, gramaticalmente falando, eu não vou botar um i, né, e falar como se fosse uma língua do P, uma língua do I, porque fica engraçado, porque, mas você está eu não acho que essa é uma forma viável, né? Quer dizer, eu vou realfabetizar a população inteira. E assim, e é engraçado, porque um dos vídeos, a própria pessoa que fala se enrola, porque ela realmente ela não consegue ter essa dicção perfeita. Veja, houve o processo da reforma ortográfica, né? E nós precisamos passar, eu principalmente, que já fui alfabetizado e já sabia colocar os acentos todos, porque se não colocasse os acentos nos devidos lugares, eu fazia cópia, na minha época era cópia, na minha época eu escrevi aquela palavra não sei quantas mil vezes, eu sou um pouco mais velho que vocês, até eu aprender a escrever aquela palavra. Então veja, quando houve o processo da reforma ortográfica, eu sofri muito com isso, porque eu ainda escrevia muitas palavras com os acentos, e as pessoas debochavam, riam, né? Pô, mas professor de português não sabe escrever um novo acordo? E até a pessoa entender que na minha cabeça essa regra gramatical já estava viva, é difícil ser quebrado. Então vocês pensem, como é que eu vou alfabetizar todos vocês com uma língua, botando um i, botando uma arroba, botando... Vai ficar difícil. Não que isso não possa acontecer. Eu acho que o processo de sexismo, né, digamos assim, a desconstrução, ela deve acontecer primeiro pelo respeito ao qual a pessoa quer ser chamada e intitulado, como a Letícia falou, entendeu? E aí, assim, outro detalhe, eu acho que existem várias outras palavras que são neutras que você pode empregar com a mesma funcionalidade. Não é? Eu estou saindo com uma pessoa e eu não quero identificar o sexo. Eu estou saindo com alguém. Com quem? Uma pessoa. E aí? Não é muito mais interessante você falar, estou saindo com uma pessoa, já que você não tem o seu... Você é não binário, você se identifica dessa forma, né? Mas eu quero identificar. E aí é um processo que compete a você. Vocês percebem como a língua, ela é muito... Hoje a língua portuguesa ela é muito mais articulada para várias funcionalidades, né?
Vocês percebem que hoje estudar linguística, linguagem, é muito mais difícil do que estudar gramática. Percebem como é mais difícil, né? Agora, existem palavras que são neutras que você pode empregar. Eu estou saindo com o meu amigo ou a minha amiga, vou botar... Não, eu estou saindo com amigos. Até porque, para mim, não me interessa o gênero dos meus amigos. Eu já falei isso para vocês uma vez. Não interessa o gênero dos meus amigos. O que me interessa é a importância que eles trazem para mim. Então, eles são meus amigos. Não importa se eles são... Ah, vamos botar amigos, amilis... Não, são amigos. E essa palavra amigos engloba quem? Sexo masculino, sexo feminino, binário, não binário, as pessoas que fazem importância para mim. Se eu marco as pessoas, estou saindo com o meu amigo do sexo masculino, a minha amiga do sexo feminino. E aí? Mas existem pessoas que fizeram a transição, mas não me importa quem fez a transição. São pessoas que fazem parte do meu ciclo. Quando você marca, eu tenho vários amigos gays, isso já é preconceito. Claro que é preconceito. O que você quer fazer? O que você diz com essa... Olha como é interessante estudar esses comportamentos. Só para a gente fechar essa história. Quando você me fala que tem vários amigos gays, você exclui os seus amigos héteros e marca os seus amigos gays. Como se isso fosse uma prática de inclusão. E isso é prática de exclusão. Como se a sexualidade dele fosse importante ser marcada. Se é o seu amigo, o que interessa a sexualidade dele? Simplesmente é seu amigo. Percebem? Então, não é mudar uma letra, é mudar todo o processo de você enxergar a sociedade, é você mudar os seus processos de preconceitos. Eu não tenho preconceito, eu tenho amigos negros. Já criou preconceito. Percebe? Eu não sou... Oi? Não é isso, mas isso é racismo. Eu não sou racista, eu tenho amigos negros. Pronto, você já cometeu um racismo, cara. Então não é uma letra. Percebem? É todo um processo de comunicação que tem que ser observado. Tiago, nós temos muitos preconceitos na língua? Sim, principalmente na nossa forma de dialogar. O que a gente tem que perceber, e que eu prezo muito por isso, é o policiamento. É o perceber quando eu estou sendo preconceituoso. Quando eu não estou sendo preconceituoso. Tiago, você comete alguns atos... Gente, nós vivemos há muitos anos falando determinadas expressões preconceituosas, tanto de machismo, feminismo, racismo, homofobia. O que a gente tem que se perceber o tempo todo é, peraí, essa frase foi maldita de maldizer, eu não posso falar mais ela. E eu tenho que me policiar o tempo todo para desconstruir isso, gente. A língua é um organismo vivo. Ela existe muito antes de você nascer. Ela não ficou parada, estática, não, vou esperar a Letícia ou outros colegas, que eu não sei o nome aqui, nascer para eu começar a existir. Não. Lógico. Fato. Então não é uma letra, é todo um comportamento linguístico. Percebem? Percebem? Não é mudar uma letra que você vai mudar o problema das estruturações da sociedade. É você se policiar o tempo todo e desconstruir esses pensamentos. Não é verdade? Que nem ela falou, eu não sou racista, eu tenho amigos... Pronto, tenho amigos negros. Você já cometeu racismo, cara. O que interessa a etnia do outro? Me interessa o quê? O valor que aquela pessoa tem afetivo. Exatamente. E eu entrei num debate com um amigo que é professor de filosofia e sociologia sobre negros e pretos. Esse aí é um assunto para outro momento, né? A gente fala sobre isso assim que vocês quiserem, a gente entra nesse debate. E a gente articula muito, eu leio muito Bell Hooks, a gente fala muito sobre essa questão. Por que branco é cor, branco é raça e preto não pode ser raça? Já é preconceito.
Ele prefere ser, ele é negro, né, mas ele prefere ser chamado de preto. Ele, não, eu sou preto, eu tenho uma cultura preta, eu quero ser chamado de preto. Mas quantas palavras não embutem a palavra negro como o negro como um racismo? A fome é negra. Oi? Denigrir, muito bem lembrado. Línguas negras no oceano, né? Isso não é uma forma de preconceito? Não está embutido no nosso vocabulário? Então, peraí, vamos começar a desconstruir esses conceitos e se policiar e parar. Não, peraí, isso não é uma palavra legal para ser dita. Com tantas outras que eu posso dizer. Mas por que branco então é raça? Então você acabou de me explicar o que a gente está falando. Não, depende. A gente tem muito mais palavras com o preconceito ligado a negro do que com preto. Quem me chama? Fala. Bom, esse é um assunto que a gente pode debater e falar mais numa próxima aula sobre essas questões de preconceito. Porém, a nossa língua ela é embutida de muitos preconceitos, principalmente racial. É uma língua que é totalmente colonizadora. Foi uma língua imposta e que sofreu mudanças junto com as raças que aqui foram trazidas, né? Negros e indígenas que aqui estavam presentes estão em minoria. Eu estava discutindo com ele sobre esse assunto, gente, vamos lá, que daqui a pouco a gente consegue fechar isso. Hoje nós temos uma inversão de valores, né? Parece que os indígenas que são os estranhos da terra, já viram isso? E que nós somos os donos daqui dessa terra, já perceberam isso? Parece que eles é que são os estrangeiros e nós é que somos os... Não, nós é que somos os estrangeiros dessa terra, não é verdade? Eles é que são os donos, né? Que são as pessoas que formaram esse povo brasileiro. E existe uma inversão de valores. E aí o problema todo... Qual é o seu nome? Lucas. O problema todo, Lucas, está nessa questão, na inversão de valores. A gente precisa começar a entender que preconceitos precisam ser desconstruídos. Quando você se enxerga a pessoa que você representa, a raça que você tem, formada por uma etnia de negros, indígenas e poucos portugueses, você entende que não há por que ter preconceitos. Verdade? Então, não é só uma letra, é muito mais conceitos que a gente precisa entender. É. Se você colocar essa palavra, que ela traz um comportamento totalmente pejorativo do Brasil 1500 portugueses, eles marcavam os negros dessa forma, certo? Então você tem ali sim um preconceito, entendeu? Ah, mas ele foi um senhor. Sim, pela forma como ele foi educado, na forma como a sociedade agia com ele naquele período, ele tinha essa palavra como uma visão natural. Esse que é o problema, a gente quer naturalizar preconceitos. E a gente não pode mais naturalizar preconceitos. Então, o nosso vocabulário ele era carregado de palavras preconceituosas, e essa é uma delas. Então, a gente não pode chegar e simplesmente falar a palavra crioulo como se fosse uma coisa positiva. Não é positivo. Você simplesmente tem que respeitar a etnia do outro por ele ser branco, negro, indígena, pardo ou qualquer outra forma. Assim bem como a palavra, né, outras palavras, como ela falou, o denigrir, né, tornar negro, ou seja, uma coisa ruim. Como partidas de futebol, as pessoas sempre fazem, né, xingamentos entre si, os clubes, né, e aí eles usam que tipo de xingamento para marcar ofensivo? Homossexualidade. Aí xingam a torcida adversária de quê?
de viado, de gay, de bicha, de sei o quê, como se isso fosse um ponto de referência ruim. E são preconceitos o tempo todo constituídos na sociedade. Então a gente precisa começar a repensar os nossos conceitos de respeito, de empatia com o outro. Né? O homossexual não pode ser referência para você agredir o outro como, né, uma coisa ofensiva. Usar esses tipos de palavras são ofensivos. Então a desconstrução de cultura preconceituosa tem que começar a acontecer. Hã? Sim, sim. Mas por que tira? Porque você tira como ponto de partida como se a homossexualidade fosse... Olha, até a própria palavra mudou, né? Era homossexualismo. Hoje é uma homossexualidade porque não é doença. Não tem CID, ou seja, Código Internacional de Doença para homossexualidade. É um comportamento totalmente natural, entendido por médicos e psiquiatras e psicólogos. Então, assim, a gente precisa entender que a desconstrução de língua, ela pode acontecer, mas ela precisa primeiro acontecer na função linguística, no comportamento da nossa fala, tá? Fala. Letícia, o que acontece? Eu costumo conversar com um amigo meu que são militantes militantes camarão. Sabe o que é um militante camarão? Ele vai com a onda, entendeu? Ele vai, a onda leva ele, depois a onda puxa, ele vai embora e some, entendeu? É tudo militante camarão. Eles só aparecem quando a maré tá cheia. Isso, é tudo militante camarão, entendeu? Vai com a onda, depois some. Entendeu? Igual no carnaval, índio não é fantasia, índio não é fantasia, não é fantasia. E aí tinha uns que gritavam, índio não é fantasia. Aí um gritou do meu lado. Eu falei assim, por quê? Ah, porque... Porque... Por que não é fantasia? Eu vou sair de indígena, vou me vestir de índio e vou sair. Eu quero ver quem vai dizer pra mim que eu não posso. Por que eu não posso? Se eu faço menção, se eu faço lembrança, uma figura presente aqui na Terra. Nessa Terra, eu posso. Eu sou filho direto de indígena. E eu não me sinto ofendido. Quantos carros alegóricos, quantas escolas de samba já fizeram menção aos indígenas? Então não podiam fazer? E aí? O evento desfile de escola de samba é quase que uma ação social, porque fala da cultura, porque fala de uma necessidade, fala de uma visão. Qual a escola que ganha o carnaval? A escola que o povo se identifica. Não é? A escola que o povo sente uma necessidade, tem uma vibração, uma energia que vê, caramba, aquilo ali sou eu, é a minha história passando. São as escolas que ganham. Reparem. Agora, esses militantes camarão que aparecem com a onda e depois some, são totalmente caixas de som, são só reproduzindo discursos prontos da sociedade, eles não sabem o que acontece de verdade, não peraí, o que é isso, o que está acontecendo? Essa questão do militante, que você das pessoas que aparecem e depois somem, eu tenho uma colega que ela estava falando alguma coisa numa página social, que eu não posso falar o nome, e aí eu peguei e comecei a articular com ela contra, eu falei para ela que o feminismo era bom. Aí ela me botou a seguinte mensagem: ah tá, homem lutando a favor do feminismo. Nunca vi isso. E eu falei para ela o seguinte: querida, bem debochado mesmo, querida, eu não preciso ser do sexo feminino, eu não preciso ser negro, eu não preciso ser homossexual, eu não preciso ser nada para respeitar e reconhecer o direito do outro.
O fato de eu ser a favor do feminismo me faz uma pessoa diferente porque eu reconheço o direito da mulher na sociedade ter os mesmos direitos dos homens. E eu começo a falar para os meus iguais, para homens entenderem que a mulher tem de ser seu direito respeitado. Agora, se você tem essa visão ultrapassada e fechada de que só a mulher pode lutar pelo feminismo, você vai continuar dando 2 passos para trás e 1 para frente. E não vai sair do lugar. Esse que é o problema. E aí, sabe o que acontece, gente? Cria aquela história do, isso aí é mimimi, é historinha. Por quê? Só tem pessoas lutando da mesma classe. A gente tem que começar a mostrar às pessoas que existem várias pessoas de mente inteligente, mente aberta, lutando pelo direito do outro. Mas vamos ouvir. Mas quer dizer que se eu estou vendo uma mulher no ônibus com um cara agredindo ela sexualmente, porque isso é um tipo de agressão sexual, quando eles se colocam, eles se aproveitam sexualmente, eu vou ficar calado? Quer dizer, eu sou omisso? Porque eu sou homem? Não existe isso. Eu tenho que articular. Falei assim, ei, peguei aqui, meu amigo, que negócio é esse aí? Deixa entendeu? Porque você não fez nada. Mas se você faz, você não pode ter opinião porque você não é do mesmo sexo. Percebem como são militantes que vão na maré, vai na onda? O que é isso? Ela evapora. Não, é uma ideia que se cria, né? Dependendo do assunto, cria essa ideia, bota lá no the top, no hit parade, né? Parece música, né? Encabeçando a Billboard, e aí tá todo mundo falando, daqui a pouco acabou, já tem outra música no lugar, tem outra ideia no lugar. E aí você tem militantes e militantes que levantam a bandeira, mas dissolve. E parece o quê? Parece moda. Hã? Resolvido o problema, né? Você faz isso para ganhar like. Eu não estou aqui para ganhar like, eu estou aqui para fazer você pensar. Eu não estou construindo ideologia, eu estou fazendo você repensar os seus conceitos. Esse é o meu objetivo. Ok? Não quero dizer que a minha opinião é a correta, ou se eu quero mudar o seu pensamento, ou eu quero desconstruir, vamos quebrar tudo. Não. Eu quero fazer você repensar os seus conceitos. Não é? Religião, religiosidade, sexo, sexualidade, direitos. Eu falo sobre essas identidades. É o meu objeto de estudo hoje, na pós-graduação, no mestrado. Agora, antes de pensar isso tudo, você está construindo ideologia. Não, em nenhum momento eu afirmo. Eu sempre faço você refletir, repensar os seus conceitos e chegar a uma opinião. Agora, se você julga essa opinião boa, é um direito que te assiste. Eu estou aqui para respeitar o seu direito. Agora, o que eu não consigo entender são esses militantes camarão que vêm com a onda, levantam uma bandeira e depois some, você não sabe nem onde foi parar. Eu mesmo perguntei a um amigo e eu estava comprando penas, né, de plástico, e ele falou assim, índio não é fantasia. Eu falei assim, por quê? Tá todo mundo falando. Eu falei assim, tá. Tá todo mundo falando assim, tá, entendi. Aí daqui a pouco o pessoal vai falar que o quê? Que padre não é fantasia? Freira não é fantasia? E aí? E o bloco das piranhas? Fala. Eu acho que você deve ter ideias, eu acho que você deve levantar bandeiras, mas antes de tudo você deve entender por que desses fenômenos. Aí eu lembro, sabe de quem? Do livro que eu falei para vocês, da Djamila Ribeiro, Lugar de Fala. Quando é que você vai falar para os seus iguais? E aí? Quando é que você vai falar que... Quando é que eu vou chegar numa roda de amigos, homens, e vou falar assim, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos parar com esse machismo porque a mulher tem o seu direito respeitado. Mas você não tem útero, você não tem opinião. Quem disse isso? Eu não posso ter opinião, eu chegar para os meus amigos homens e desconstruir o pensamento do machismo? Posso.
Não vi. Ah, quando você começar a articular e falar para os seus iguais. Sim. Sim. Qual o seu nome? Tiago. Sabe qual é o problema, Tiago? O preconceito só dói quando a gente sente. Essa que é a verdade. Quando você começa a sentir preconceito, quando você sofre vítima do preconceito, aí você sente na pele como isso dói. E dói muito mais do que qualquer pancada, do que qualquer porrada. Porque fere o seu ego, te coloca numa situação de inferioridade. E aí quando você sente isso na pele, você descobre que, pô, cara, peraí, tá na hora de eu repensar os meus conceitos. E eu acho que é aí que está o nosso. Volta ao momento inicial que eu tenho falado muito sobre isso. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Qual o seu nome? Maria Clara. Maria Clara, sabe qual é o problema? Tem muita gente que está a favor de abrir pensamentos, tem muita gente que entra nessas discussões para criar polêmica e confusão. E isso é comum acontecer. Tem gente que está tentando abrir a mente, desconstruir pensamentos, e tem gente que entra ali só para criar mais confusão. E isso é comum acontecer em qualquer situação, seja na visão política, seja numa visão de debate, seja em qualquer tipo de circunstância. Você vai ver esse tipo de coisa. Você veja, tem partidos que brigam, não se entendem, porque tem pessoas que estão ali só para criar confusão. E isso é comum. E o problema, gente, é você ter a opinião, porque senão você se deixa levar por essas pessoas que criam confusão, que é o que tem acontecido na maior totalidade. Nós temos pessoas que se dizem, titulam militantes, mas elas não sabem por que elas estão militando ou o que elas estão militando. E é aí que mora o problema, não é verdade? E aí você se percebe, mas isso é um ponto legal. Olha quanto você mesmo percebe que você evoluiu nesse quesito de que eu não eu era preconceituoso mesmo dizendo que não era.
dá um start na nossa mente, né? É o que eu te falei, a gente só sabe o que é preconceito quando a gente começa a sentir, quando a gente começa a sofrer. É lógico. Eu vejo assim muita gente militando, mas quando você vê um casal discutindo na rua, o cara querendo agredir a mulher, você não fala nada. Que militância é essa? Não se me... Mas é mais machismo ainda. Você reforça o machismo. São discursos machistas, entende? Se eu estou vendo um casal discutindo e o cara está querendo agredindo a mulher, já começa pela agressão verbal. Isso já é uma agressão. E aí você vai esperar ele dar um tabefe nela. Ah, não, mas eles são marido e mulher, não posso me meter. Eu falei assim, pode sim. Que militante é você, então, que está lá na rede social, mas não consegue militar no momento que precisa? Se eu sou contra o racismo, como é que eu vejo uma ação e fico calado? Eu não estou falando que você tem que agredir a pessoa que comete racismo. Dá vontade. Dá vontade, entendeu? Mas você tem que se colocar contra esse tipo de preconceito. Você veja uma situação desse tipo. Não posso. Então, é o que eu falo para vocês. Tem muita gente militando, mas é para ganhar um like. Entendeu? Não é realmente aquilo que pensa. E a gente precisa desconstruir esses pensamentos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque você tem subordinadas, não é porque você tem amigos gays que você precisa marcar que eles são gays, não é porque você tem amigas mulheres que você precisa marcar que são mulheres, não é porque você tem amigos héteros ou negros, não, você não precisa marcar, são só seus amigos, né? Uma vez um colega falou assim, ué, Thiago, você se relaciona com pessoa, esse colega, ele é preconceituoso, ele é racista, não é mais meu amigo, ele é um colega que também já não está mais no meu Facebook. Falei o nome da página social, não era para falar. Não está mais, não faz parte do meu círculo de amigos. Aí perguntou se eu me relacionava com pessoas negras ou pretas. Eu falei assim, realmente, eu não sei porquê da pergunta, mas eu me relaciono com pessoas. Não me interessa a etnia. Eu me relaciono com pessoas. Principalmente se forem pessoas agradáveis. E aí é um direito que me assiste. Se a pessoa for agradável a mim, eu me apaixono de cara. Agora, se não, agora se vai ser preta, branca, negra, amarelo, pardo, isso nunca me importou. E aí? Não é verdade? Não existe isso, né? Então saiba escolher os seus amigos, né, gente? Vamos lá. Depois a gente fala mais sobre esses assuntos. São assuntos que trazem uma amplitude muito grande de debate, né? Até porque a gente não consegue parar só num assunto. A gente vai abrindo outros pontos que vão discutindo. Mas o principal ponto de inicial é me policiar e desconstruir esses discursos preconceituosos. É aí que a gente tem que começar a prestar atenção. Volta ao ponto inicial. Não é uma letra, é todo um comportamento linguístico. Não adianta você botar uma letra se o seu fulano ali da esquina continua praticando preconceitos através do comportamento linguístico. Bom, vamos lá, gente. Orações coordenadas. Chegamos às orações subordinadas, né, gente? E para as orações subordinadas, nós vamos possuir três grupos, né? Elas serão adjetivas, serão subordinadas substantivas e elas serão
adverbiais. Opa! E aí eu falo para vocês, lembro para quem não viu ainda lá na nossa página do Classroom, tem um exercício lá para vocês, né? Para as adjetivas, eu só tenho duas classificações. Ou elas serão restritivas, ou elas serão explicativas. Tiago, qual o conectivo favorito? Calma, amor da minha vida, vou te dizer agora. O conectivo das orações subordinadas adjetivas é o que, o qual e o plural, tá? E é sempre pronome relativo. Relativo anafórico. O que é um pronome relativo anafórico? Retomada do discurso. Se ele retoma o discurso, se ele volta para o termo que foi dito anteriormente, ele é um pronome relativo. Sempre que você substitui por o qual, as quais, ele é uma oração subordinada adjetiva, tá? Se ela é uma oração substantiva, opa, peraí, ela é subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva, predicativa e agente da passiva. Ficou horrível isso aqui. E agente da passiva, tá? Se ela é... Tiago, falta falar qual é o conectivo favorito. O conectivo favorito é o quê? Pode ser o onde também, tá? Mas normalmente o quê? Ficou horrível isso. Se ela é subjetiva, funciona como sujeito da oração principal. Objetiva direta, objeto direto objeto direto da oração principal. Objetiva indireta, objeto indireto. Qual a diferença de uma para outra? Essa aqui é com preposição. Completiva nominal, complemento nominal, completo que então? Substantivo, adjetivo. Ficou feio isso aqui, hein? Substantivo abstrato, adjetivo, advérbio. A positiva vai funcionar como apósito, vai possuir os dois pontos. Vou marcar assim. Predicativa, verbo de ligação. E agente da passiva por sua expressão por quem, funcionando como agente da passiva da oração principal. As adverbiais vão possuir quantas classificações? Opa, 9 classificações, né, gente? Vamos lá. Concessiva, condicional, comparativa, conformativa. 1, 2, 3, 4. Esqueci. Causal, causal, consecutiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temporal, proporcional,
e final. Tá aí as orações subordinadas adverbiais. Se elas são adverbiais, elas funcionam como adjunto adverbial. Ok? Adjunto adverbial. Vou botar os exemplos já desse lado de cá. Deixa só o pessoal colocar, copiar, fazer print. Hã? Não. Que horas acaba minha aula? Será? Não, comecei às 9h20, 9h20, 10h20 e é 11 horas. É porque a gente vai falando, né? Vou me empolgando e vou dando aula, não, nem percebo. Mas é bom que não fica uma aula chata, né? Verdade. Pois é, essa é uma discussão muito ampla, né, gente? A gente pode falar e debater mais com ela sobre esses assuntos. Na próxima aula, a gente articula mais essas ideias. Mas é importante que a gente leia mais sobre esses assuntos, principalmente sobre com aqueles que sabem e falam muito bem sobre isso. Jamila Ribeiro fala e articula ideias sobre esses assuntos, tá? Então, dá uma passadinha nas páginas sociais dela, vê os artigos que ela publica sobre esses assuntos, e que é o chamado lugar de fala, né, gente? Que é o local em que você articula as ideias, né? Todo mundo pode falar desde que saiba o que está falando, é verdade. Ok? Gente, minha aula encerrou. Tem uma atividade lá na nossa plataforma, no portal, para vocês fazerem sobre orações subordinadas adverbiais e substantivas, e na próxima aula eu corrijo e fecho esses assuntos, tá? Beijos e abraços, obrigado pela participação de todos. Fui.